Senhora Presidente em exercício, deputada Tia Ju, senhores parlamentares que ainda resistem em plenário, deputado Valdec, deputado Geraldo Moreira e deputado Zaqueu Teixeira, eu queria aqui, porque face ao atropelo, não tive oportunidade de comentar. Na segunda-feira passada, nós conseguimos, no Tribunal de Justiça, no seu órgão pleno, revogar, por inconstitucionalidade, um decreto do governador Pezão. E quiseram os desembargadores, na mesma linha que a gente impetrou a ação direta de inconstitucionalidade, reafirmar os princípios constitucionais que têm que ser respeitados. Imagine, deputado Valdec, que tivemos uma intensa discussão aqui no Parlamento sobre a redução do valor e a colocação de renda mínima para a população ter acesso ao bilhete único. O senhor lembra bem dessa discussão, das diversas emendas que fizemos. Votamos, inclusive, contrário ao projeto vencedor, que foi colocar o bilhete único em R$ 8,00 para vigir a partir de 1º de janeiro de 2017 e a renda mínima de R$ 3.000. Apesar de termos votado contrário, quis a maioria aprová-lo. E lembra bem, Vossa Excelência, deputado Valdec, que o senhor estava no colégio de líderes, que o governo, naquela oportunidade, queria a tarifa a R$ 8,50. Ela era R$ 6,00. Isto é, a título de pagar menos subsídio, queria punir a população, principalmente aquela que faz baldeação. O povo, por exemplo, de Itaboraí, São Gonçalo, que trabalha em qualquer ponto da cidade do Rio de Janeiro. Dito isso, a lei foi aprovada e foi sancionada. Chegou no mês de janeiro, lendo o Diário Oficial, quase tive um colapso, deputada, porque o governador emitiu um decreto passando esta tarifa para R$ 8,55 e a renda mínima para ter o direito ao subsídio do bilhete único, ele reajustou de 3 para 3.200. Pela primeira vez na vida, eu vi duas coisas. Ter dois reajustes de tarifa com menos de 30 dias. Porque se a de 8 estava valendo a partir de 1º de janeiro, você botou mais 55 centavos. E reajustar também o teto daquele que deveria ter acesso ao bilhete de 3 para 3.200. Ora, diante disso, e também porque, deputado Geraldo Moreira, um decreto não altera uma lei, decreto só regulamenta a lei, nós entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade. Concomitantemente, a Defensoria Pública também entrou com uma ação em primeira instância para barrar a implementação desse decreto. Defensoria, em 30 dias, conseguiu a medida liminar, mas o mérito ainda não tinha sido julgado. E agora, com a decisão do Pleno do Tribunal de Justiça,
fica derrubado definitivamente este espúrio decreto. Mas falar em decreto, deputado Waldeck, falar sobre o tema que Vossa Excelência também acompanha. O governador, em 28 de dezembro de 2016, quando estávamos iniciando o recesso, isto é, entre o Natal e o Ano Novo, emitiu um outro decreto espúrio, tomando 30% de todos os fundos do Poder Executivo, inclusive do FECAM, que é o Fundo do Meio Ambiente, Fundo de Conservação do Meio Ambiente, e do fundo, que não é um fundo, mas é um percentual de 2%, que é obrigatoriamente investido em ciência e tecnologia. Tanto os 2% da ciência e tecnologia, quanto o FECAM, são dispositivos criados na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. E o governador subtrai 30% desses fundos por decreto, respaldado ele na Emenda Constitucional Federal, que criou a DRU, isto é, que desvincula 30% dos recursos da União. Ora, não é uma DRU federal que altera os quesitos da nossa Constituição do Estado. Ele teria que fazer as emendas constitucionais, mas não o fez. E também entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade com o deputado Conte Bittencourt, que acaba de adentrar aqui novamente ao plenário. Estamos no aguardo que o Tribunal de Justiça paute o julgamento, porque o Ministério Público já se pronunciou nos autos e nos deu razão plena em relação à nossa ação direta de inconstitucionalidade. E tanto tínhamos razão, deputada Tia Ju. Para quem ainda não sabe, chegou a essa casa e foi publicado no dia de hoje um projeto de lei e uma emenda constitucional. De que trata a emenda constitucional? Ela trata de reduzir os 10% do FECAM que incide sobre os recursos oriundos da exploração do pré-sal, reduz de 10% para 5% e aloca esses 5% para um fundo de segurança pública. Senhora presidente, se ele agora reconhece que para tirar dinheiro do FECAM ele precisa de emenda constitucional, como lá atrás ele tirou 30% por decreto. Então ele não precisa tirar 5% do FECAM, ele já tem 30% retirado por decreto, tem muito mais do que 5%. Isto é um absurdo. E concomitantemente, ele manda uma lei para regulamentar o fundo. Espero, e estou falando em alto e bom som, que a mesa diretora dessa casa não ouse pautar o projeto de lei antes que seja votada a emenda constitucional. Porque o fato de dizer que tem uma emenda em tramitação não justifica a tramitação do projeto de lei. Por isso, senhora presidente, estou me antecipando aos fatos para evitar que a mesa diretora caia
neste novo engodo que o governador Pezão está criando, para demonstrar uma reação pífia em relação à sua incapacidade de gestão, quando aconteceu a guerra de duas alas da mesma facção na Rocinha, ele quer justificar a sua incapacidade mandando a emenda constitucional e o projeto regulamentador. Quando, na verdade, deputado Conte Bittencourt, ele devia montar um fundo para financiar as nossas universidades, principalmente lá no nosso UESO, na Zona Oeste, onde reina, impera em muitas comunidades o narcotráfico e as milícias, e é com a UESO, é com desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, avanço tecnológico, é que vamos resgatar a cidadania, e não mais com enfrentamento, onde os jovens viram, por falta de investimento em educação, soldadinhos do narcotráfico ou se tornam dependentes químicos dessa peste da droga que assola a nossa cidade e o nosso Estado. Muito obrigado, senhora presidente, e desculpe-me ter extrapolado o tempo.